Temos connosco Afonso Alturas para falar de um tema que merece todo o nosso empenho e todo o nosso miolo, que são provérbios alemães. E para começar, não sei se conheces, podes estar a par, não sei se és conhecedor desta prosa. Tudo tem um fim, só a salsicha tem dois. Ok. Vamos interpretá-lo como conseguirmos e depois, se quiseres, achas que era uma bela adição para Portugal, este provérbio? Pelo menos eu estava à espera de um provérbio real, por acaso. Estava à espera que fôssemos analisar uma coisa como deve ser, mas depois foi Provérbio real. estereotípico, extremamente estereotípico. Mas isto existe, este existe. É autoestereotípico. Ok. Eu não posso citar um estereótipo dos alemães com eles próprios. Nesse caso podes. Mas também foste escolher um que, não sei, podias ter escolhido uma coisa mais. Percebes? Percebes o que eu quero dizer? Uma salsicha, dois fins, isto podia ser uma piada de. Não vou dizer nomes. Vais ofender as pessoas já. Não estou a dizer que eles são extremamente densos. Por exemplo, o segundo que eu tenho aqui, o gato pequeno, também faz cerume. Ok? Aqui já temos algum grau de profundidade. Se não tivesse ouvido, causar-te a surpresa? Lá está, no primeiro o estereótipo foi muito claro. Eu percebo, salsicha, ok, estamos a falar da Alemanha. Agora o gato, o serum, porquê é que é alemão? Dá que pensar um bocadinho porque é que isto é relevante dentro deste contexto de podcast de Roberto Camito Afonso Alturas, vamos falar sobre provérbios alemães. Eu gostava que me explicasses porque é que isto, se tu me tivesse dito, este é um provérbio nepalês. Há várias ideias e só por haver muitas é logo desconfiar. Quando há muitas ideias em relação a alguma coisa, estou desconfiado que grande parte dos integrantes, supondo que isso é tudo ideias, há aí farsantes. Não há muitas ideias sobre nada. Não há 1000 ideias sobre, sei lá, política. Mesmo nós, com vários séculos, milénios, estou a dizer ideias dignas desse nome. Não estou a dizer bambuchatas, opiniões, a coisas que possas trazer para um debate público, coisas mesmo rígidas, que possas olhar Sim, sim, sim. de qualquer ângulo e aquilo resiste. As pessoas, tal como a minha namorada, não deixam. Nada, se calhar é uma boa altura As para aquilo. pessoas. Tu disseste as pessoas, portanto, a monogamia não é a tua cena. Até podemos ir por aí. Sou forçado à monogamia. Sou És forçado. forçado? Quem é que te força a monogamia? A sociedade, sobretudo. A sociedade? Sobretudo. Tá A bem. sociedade. A sociedade, por um lado, e depois, a nível prático, o estado do país. O humanismo é quando um homem é igual a outro homem. Não há cá asteriscos. Se eu trato uma pessoa de uma forma, é expectável que a outra pessoa queira o mesmo tratamento. Ok. E eu não me consigo desdobrar monetariamente, ainda que possa haver comunismo, isto é meu, isto é teu, mas há um ponto em que o dinheiro chega à frente. Quando vais pagar alguma coisa, o empregado de mesa está pouco importado com a tua ideologia política. Ele quer é que o dinheiro apareça ali. Podes dizer que é até da cooperativa, pode ser até da tua mãe, mas eu quero é esta conta paga, senão vai haver chatices. Não tenho posses para ser polígamo. Teoricamente, se eu estaria apto, estou em crer que sim. Estou em crer que sim, porque se atualmente há programas, por exemplo, o Musk, que quer povoar Marte, ele vai direcionar super machos para Marte. O macho tem de ter uns testículos fecundos. O macho e a Sim, sim. fêmea. Será um dos critérios. Ou então vão ser incel. Eles se calhar devem ter Exatamente. incels sem Marte. Há sempre formas de contornar o sistema. Mas seria muito chato investir milhões e milhões e chegavam lá, era uma expedição de estéreis. Exato. Que tinha a Sim, sim. sua graça. Se a humanidade é para acabar aqui, que seja para acabar noutro planeta também. E é espetacular porque a nível de história fica tudo muito resumido. Já começa a ser chato para as novas crianças. Sempre história. Não há um gajo, um ditador mesmo à séria. Porque eles prometem sempre a mesma coisa. Isto agora vamos... Depois aparece um historiador, mais umas páginas. Eu não estou a dizer que faça falta um ditador. As publicações Europa-América desapareceram. No entanto, nós estamos na geração TikTok e a história, quando comparada ao TikTok, parece que é outra coisa, a nível de volume, não é? Isto para não dizer nada. Tentei fugir à pergunta da monogamia, fugi até onde Claro. consegui, espero que tenha fugido bem e... Claro que sim. Portanto, interiormente, o que é que te leva a ser monogâmico? interiormente é mais questões financeiras. Sem culpar a sociedade. Questões, Nem o teu bolso. questões financeiras, mas a sociedade está de uma forma ligada aos meus problemas eventuais com o Mas o que é dinheiro. que dentro de ti te diz que para tu teres mais do que uma pessoa tens de gastar dinheiro com essas outras pessoas?
Porque é que não podes só gastar tempo? Porque é que não podes Sim, mas ter um caso como a sem abriga, por exemplo? Eu acabei de dizer sem abriga, já agora. nós Fica estamos aqui. numa Força. altura em que, se o Luís Montenegro, cada vez que abre a boca, diz uma baboseira, agora és tu que não podes Sim, dizer uma baboseira, não é? claro, claro que sim. E Só é me giro, sem faltava. abriga, né? Parece o ombrigo. Né? Podia haver logo aquele defensor, não é sem abrigo, é pessoa em condição de sem abrigo. E possivelmente já há outro eufemismo para este eufemismo. A tendência é sempre para diluir a palavra e há de chegar a um ponto em que te queres dirigir a alguém, seja a pessoa quem for, e perdes uma tarde. Não podes apontar, Sim, sim, apontar é sim. feio. Não podes concentrar a pessoa, o objeto, numa palavra. O apontar é feio é daquelas que não faz parte Achas? disso que tu estás a falar, não é? Pronto, não podes dizer, estou, não vou dizer os nomes, não é? Não podes dizer todos aqueles nomes. Mas por acaso o apontar é uma cena que se faz bastante. As pessoas que dizem esse tipo de coisa, elas gostam bastante de apontar. Elas apontam muito. O apontar não é feio para essas pessoas. O apontar é uma coisa natural. É até o que Aliás, elas mais fazem. Gostam muito de apontar para os mais variados sítios. Ou seja, cada aliás, um é livre de apontar para onde quer exatamente. apontar. Sem saber, fazem uma meta a apontar de dedo. Assim que uma Exato. pessoa aponta um dedo, há outra que diz: então não devias apontar. E ela está a apontar. Se for Exato. literalista, às tantas está a apontar para aquilo que está a apontar. O apontar dela é do bem, mesmo em questões práticas de chamares alguém, seja para demover, por exemplo, uma criança. Uma criança cigana a atravessar uma estrada e está um carro a passar. Se fores muito de esquerda, não podes dizer cigano, cuidado. Pois. E vais ter pruritos e há a probabilidade, se fores muito de esquerda, da criança morrer atropelada. Se Mas fores aqui a minha xenófobo... questão era só mesmo gramática, por acaso, que era, Ah, ok. podia ter dito uma senhora sem abrigo, mas ainda bem que tivemos toda esta viagem. Não, aqui não há coisas certas. Isto Sim, pensa sim. que isto é uma espécie de podcast de ativismo em que está tudo Sim. certo e terminamos todas as frases quando está tudo bem. Não Está é? tudo bem. Tentei fugir mais uma vez à monogamia, sem Claro, querer. claro. Já fui praticante das duas modalidades. Eu acho que quem pode deve prosseguir. São duas modalidades diferentes, não é um acrescento, não é uma espécie de monogamia 2.0. Criam-se outras dinâmicas. Um mais um na poligamia às vezes dá um número qualquer sem ser dois. É uma espécie de matemática na cabeça do Sim, norte-americano. sim. Porque aí pode ser o que tu quiseres e às vezes um mais um às tantas não dá nada. E às vezes dá três, Sim, outras sim, vezes dá sim. quatro e tudo. Porque é que eu fui à escola? Essas contas são assim. Esquecendo isto tudo, um começo absurdo, sem qualquer ponta por onde se lhe pegar. Tens assim alguma irritação fresca? O que é que te tem irritado assim nas últimas semanas, nos últimos meses? Pessoas, Vais tentar fazer, ok. frases. Vais tentar fazer um daqueles reels da SIC radical de irritações. Eu tenho visto, tens feito agora algum. Também pões vídeo. Por acaso, como podes reparar, eu não pensei nessa possibilidade. Tu queres colocar vídeos, não estou preparado para vídeos, eu estou a andar de um lado para o outro, estou com o telemóvel da mão, com fones, a andar de um lado para o outro. Como se E, estivesses na rua, portanto, não é? exato, sim, só que estou em casa, né? Na rua há muito barulho. Eu pensei em ir para a rua, era a minha primeira opção, mas depois achei que o barulho não era indicado. A piada sem abriga tinha ainda mais. Depois tinha, depois tinha. E há um que vive ali, eu podia ir lá. Bem, irritações. Por acaso, tento não me irritar. Tento bastante não me irritar. Respiro muito. Recomendas a Já respiração às pessoas? recomendo bastante respirar. Ah, também é importante não bebermos água irritados. Não sei se viste o estudo daquele japonês, o senhor Não. Mazu, não sei o que, Emoto, que Pode ele estar a inventar pegou o em... nome, eu não sei. E não vou dizer que sim nem que não, porque se eu digo que não, às tantas é e depois é que estou a ser xenófobo. Tens Sim, sim. margem para ser xenófobo se quiseres, ou para ser Ok, ok. rigoroso. Mas pronto, mas é o senhor Emoto. Ok. É o senhor Emoto. Que ele pegou em 2 copos de água e começou a dizer para um dos copos de água: eu odeio-te, és um cabrão do caralho, a tua mãe é uma puta. Mas em Começou a dizer coisas português? desse tipo. Em português? Sim, sim, sim. O japonês e o português têm uma grande simbiose. Portanto, sim. Está-me a agradar este cenário. Não sei se é distópico, às tantas é mesmo isto que acontece. O Japão é normalmente país da grande tecnologia. Mas eu não sei se é o país dos grandes palavrões. Pode ser um povo que careça Ah, de palavrões. E então importa palavras deste vigor de sim, Portugal. sim. E se Sim. ficavam Temos a mal. tempura e o caralho que a foda. Eu acho. E não me parece que seja uma troca má para eles, não é?
Às tantas é isso que lhes falta. Um povo que se suicida muito, se dissesse mais palavrões, talvez aliviasse um pouco. Ias concluir o raciocínio do senhor Sim, sim. da água. O senhor Emoto disse palavras feias em japonês para um copo de água. E depois disse palavras bonitas, por exemplo, disse amo-te muito, és lindo, não sei o quê, para um copo de água. Disse coisas feias para um copo de água, coisas bonitas para. Não sei se estou a Sim, sim, perceber bem, se calhar faço este sublinhado, mas ele estava como que olhar para o copo, como se o copo fosse uma entidade. É isso que estás uma pessoa, Sim, vá. sim. Estava a personalizar a água no copo. Fala-se pouco sobre mental no Japão, se calhar. Não é? Ele cristalizou um dos copos de água, aliás, cristalizou os dois copos de água, congelou-os, e depois foi observar os cristais da água nos dois copos no microscópio. Ele viu que a água para onde ele tinha estado a dizer coisas hediondas, os seus cristais estavam todos desarmoniosos. No entanto, o outro copo de água, onde ele tinha dito todas aquelas coisas bonitas, estavam todos equilibrados, estavam todos em harmonia. Querendo ele dizer que o poder vibracional do significado que nós atribuímos às palavras quando as expelimos cá para fora pode ter um potencial de harmonizar ou desarmonizar a água e o nosso ambiente, e sendo nós, grande parte de nós, água, que isso poderia afetar aquilo que nós sentimos, sendo isso algo que foi apropriado pela doutrina do pensamento positivo, mas que não tem necessariamente de significado isso. Resumindo, em formato taberneiro, dizer palavrões é bom. Depende do significado que nós atribuímos aos palavrões. De forma simplista, que gama de palavras é que em princípio cria harmonia na água? Palavras onde nós atribuímos um significado de sentimentos mais harmoniosos, por exemplo, seja amor, alegria, paz. Aqueles que iriam criar a desarmonia seria a raiva, medo, stress. Tu estás-me a dizer que não é descabido pensar se lermos um soneto de Camões antes de bebermos um copo de água da torneira, possivelmente é melhor que a água do Monte Fuji, por exemplo. Se nós gostarmos de Camões. Se odiarmos Camões, vai ser horrível, vai-nos fazer mal ao estômago. Estás a dizer que as moléculas de água têm uma espécie de sexto sentido para descortinar a intenção por detrás das palavras. Sim. Só que não são as palavras, é a vibração das palavras. Nós estamos a contaminar a vibração de determinada palavra, som, com as nossas emoções. O pior sítio para beber água é, por exemplo, num estádio de futebol. O jogo é mesmo muito mau e está mesmo à beira de um colapso em que há uma invasão de campo pelas piores razões. Piores razões no sentido humano e à cacetada, melhores razões no sentido de conteúdo que é produzido para a internet. Partindo desse princípio, qual é o passo que eu posso dar recuando um bocado para tentar ingressar nessa tese? As plantas reagem de forma diferente consoante a música. Mais uma vez, a ver com a vibração. Há certa vibração, há certa combinação de sons que as plantas apreciam e há outras que não. Não me perguntes qual. Normalmente o estudo pode ter um viés. Às tantas é os botânicos que gostam de achar que certas plantas gostam de música clássica, porque assim as plantas têm uma sensibilidade. Mas este estudo, primeiro, não sei se é aplicável a todas as flores. Quem é que me diz a mim que na floresta amazónica as plantas gostam de ouvir funk brasileiro? E as plantas góticas gostam de Black Sabbath. Se adaptam, as plantas vão segundo a moda, só para dar assim um contexto. Voltando para a água, estamos a partir do princípio que as coisas são mais ou menos estanques. Há coisas boas, coisas más. Grande parte daquilo que é próprio do ser humano está numa zona cinzenta. E como é que esta zona cinzenta é processada pelas moléculas de água? A molécula de água não vê subjetividade? É isso que o senhor dos copos viu? Uh, não sei se estás a par daquele outro estudo de que comprovou que o átomo, portanto, o comportamento do átomo, ou, aliás, o comportamento do elétron, altera-se quando ele é observado. Exatamente, Então, é mais nesse sentido, de que quando nós focamos o nosso pensamento e emoção em algo, a nossa subjetividade é que pode alterar o estado
para onde nós estamos a sintonizar o nosso pensamento e emoção. Essa ideia está presente em várias tonalidades, em várias áreas. Na ciência, conheço isso porque, melhor ou pior, estudei física e estou a par desse fenómeno. No limite, há fenómenos como o entrelaçamento cósmico, ou Sim, sim. quântico, em que há uma relação entre partículas que, à partida, não há ligação nenhuma entre elas. Isso está mais ou menos a ser estudado agora. Mais fundo, talvez aí a física não nos sirva, mas precisamos talvez da filosofia. A ligação não é só do observador para aquilo que é observado, neste caso o eletrão. É uma ligação que é circular. Tanto o observador modifica o objeto como o objeto o observador. A partir do momento que o objeto se sente observado, ele torna-se o observador e vice-versa. E isto cria aqui um ciclo que pode levar à loucura, porque às tantas já ninguém sabe quem é que está a ser observado, quem é que é o objeto, e tu começas-te a modificar. De cada vez que te sentes observado, tornas-te outra coisa. Variações infinitesimais. Há algumas ideias que acompanham o homem desde o início. Da permanência ou do eterno retorno, tentar sumariar duas teses em relação às coisas, à natureza das coisas. É tudo sempre foi assim ou tudo é sempre outra coisa. E isto está logo presente nos primeiros versos. Eu não me recordo se é da Ilíada ou da Odisseia. Homero debate-se com isto se isto é sempre a mesma coisa, é permanência ou impermanência. E até ver, acho que ainda não chegámos a grande conclusão. Que o que nos faz inclinar para um lado ou para o outro depende sempre da sensibilidade. O que é para ti o igual e o que é para ti o diferente. Só isso cria um abismo. Por vezes, o que é igual revela apenas a tua miopia em relação àquilo que está à tua frente. Por exemplo, eu que não sou versado em pinguins, e suponho que tu também não sejas, se te atirassem para um sítio, um meio selvagem, com vários pinguins, tu, em princípio, pelo menos nos primeiros tempos, parecia-te só uma massa de pinguins. Não ias ver grande diferença entre pinguins. Mas para um biólogo que está há anos a observar pinguins, aquilo começa a diferenciar-se. Às tantas já reconhece para o olho pouco treinado, é uma massa homogénea, começa tudo a diferenciar-se. É engraçado porque nestes temas tudo vem em teu socorro. Na ciência, podes pegar na filosofia, podes pegar na poesia e só chegas lá perto se conseguires cruzar isto tudo assim de forma muito fina. Camões também nos pode auxiliar naquele verso. O amador transforma-se na coisa amada. Uma espécie de concretização última. Eu acho que aquilo que o Camões queria dizer é sempre um caminho. Aquilo que na matemática se chama uma assíntota. Só no infinito é que alcançarias aquele ideal, neste caso o amor, simplificando muito aquilo que Camões queria dizer, e suponho que não queria falar de comédia quando escreveu aquele verso, o amador transforma-se na coisa amada. Por exemplo, o melhor comediante é aquele ao qual lanças um olhar e não consegues ver grande diferença entre o comediante e a piada. Há qualquer fusão. O Kung Fu também não percebes onde é que começa o gesto e onde é que acaba, tudo faz parte da respiração. E isto pode ser um ideal, qualquer coisa do amador se transformar na coisa amada, uma espécie de ideal a ser perseguido. Além de ser um ideal a ser perseguido, marca também uma época muito diferente da nossa. Lançando este verso do Camões para a nossa época, causa curto-circuito, cada um de nós, em maior ou menor escala, está a fazer uma espécie de hino do eu. Queres diferenciar em relação àquilo que tu vês. É como se observasses, queres-te manter impermeável ao objeto que te observas e queres que, de alguma forma, que o objeto também seja impermeável ao teu olhar, porque queres vender aquilo como novo. É como se fosses um Nuno Marco que olha para uma coisa, mas a coisa está numa caixa, está blindada, nunca foi vista. Porque a partir do momento que a coisa é vista, perde valor. É como se o nosso olhar fosse uma picareta e começasse a escavar. E isto. Estas duas ideias do permanente e do impermanente. Há dois mitos que cada vez me interessam mais. É o mito da Medusa, as histórias ligadas às sereias, que eu acho que se causam aqui em qualquer coisa que ainda não consegui alcançar. A sereia homérica normalmente é mal vista porque canta ao abismo. Ulisses teve de se amarrar com a ajuda da sua tripulação para conseguir ouvir o desejo, mas sem se precipitar no desejo. Eu não sei se ele conseguiu ouvir o desejo, porque o desejo, para ser ouvido, tem de se transformar em precipício. Caso contrário, é uma coisa que o Ulisses ficou a meio caminho. Eu acho que as sereias são vampiros com paciência. Vampiros com paciência? Porque a intenção da sereia é a mesma do vampiro, que é alimentar-se da outra pessoa, seja de um ponto de vista psicológico, de um ponto de vista biológico. Vamos aqui ver os vampiros e as sereias como arquétipos de pessoas que nos sugam energia.
Portanto, o vampiro ataca só. O vampiro precisa da energia de outra pessoa para sobreviver, então vai lá e suga a outra pessoa. A sereia gosta de encantar essa pessoa, seduzir essa pessoa. E depois, no momento em que essa pessoa foi completamente seduzida, em que se entrega a ela, não é forçada a entregar-se, ou seja, ainda vai receber mais energia dessa pessoa, ela aí sim é que suga a pessoa. Em relação ao mito de Medusa, posso dizer mais algumas coisas, já pensei mais. Este ângulo em que ela é derrotada devido ao seu reflexo. E a noção de que o humano suporta o terror quando é refletido, não o terror em si. E esta ideia normalmente é sempre vista pelo lado positivo, como o homem não consegue olhar o terror nos olhos, precisa de uma representação. E, no entanto, parece-me que há aqui dois problemas. Quando te aprofundas no reflexo, às tantas podes esquecer que aquilo é o reflexo e aquilo tornar-se o próprio terror. E entretanto tens de criar um reflexo para outro reflexo, e isto é próprio de uma sociedade cada vez mais almofadada. És tão sensível que já estás a tremer por um reflexo, um reflexo, um reflexo, um reflexo, e tu já não sabes bem o que é o terror. Se o terror te aparecer, nem tens gramática para avançar com o terror. E eu não sei, sobretudo agora com os séculos de história do homem, se não vem sendo tempo do homem começar a olhar olhos nos olhos na Medusa. Também temos terror nos olhos, já fizemos muita coisa. Mais comicamente, não sei se tem que ver, há meses dei-me conta de uma cena, conflito, o conflito como se houvesse só um, mas o conflito no Médio Oriente, estava a passar um corte não sei onde, ouviam-se os mísseis, viam-se os mísseis, e aquilo estava tudo a ser passado, as consequências daqueles mísseis, mas o único problema era algumas das vozes que estavam a dizer coisas que não deviam dizer. E isso estava censurado. O problema eram os palavrões, não eram os mísseis. Sim. Podem estar a acabar com uma população toda, não há problema. Ai, o palavrão. Se eles ouvem um fuck. Se eles ouvem um fuck. O míssil, isso não puxa nada. Agora um fuck casa aqui também com esta nova sensibilidade em relação ao humor. Há aqui uma paranoia imensa do poder exacerbado do humor no que toca às más intenções. Uma interpretação enviesada do humor conduz-nos. Exemplo, uma piada sobre violação faz com que alguém, ao rir-se daquela piada, se torne violador. Isto não são saltos de raciocínio. Isto é parkour intelectual. Se realmente isso fosse verdade, o comediante era uma espécie de mágico. Tu só tinhas de acertar. Tu tinhas uma piada muito boa sobre um tema e convertias aquela pessoa a tema. Era lindo, não é? Era lindo. Parece-me que estamos bem longe disso. Ainda uns belos quilómetros disso acontecer. Caso contrário, fazias piadas sobre enriquecer, funcionava muito bem, acabava o espetáculo. Já não preciso trabalhar na vida. Em princípio, há muita coisa a acontecer, não sei, às tantas pode ser que já tinha acontecido por aí. Isto tudo para não dizer nada, apenas gosto muito destas duas ideias. Uma personagem menos conhecida que aparece no livro Os Argonautas, um gajo chamado Butch. Ao contrário do Ulisses, o gajo atira-se. E depois é a perspectiva do gajo que se atira. E eu acho que há qualquer coisa. No fim, podes foder todo, independentemente. Certamente já tiveste isto na vida. Não em contacto com as sereias, porque elas não andam assim muito à vista, mas tens uma sensação que estás nas imediações de um passo decisivo. Não é bem uma vertigem, é um sentimento que a vertigem está quase a chegar. É quase como se as tripas já estivessem a tentar um novo dialeto e tempestassem. Não são as musas, são as tripas imediações de qualquer coisa nova, que pode ser muito boa ou muito má. E daí que eu acho que o Ulisses nunca conseguiu experimentar esta droga até ao fim, o canto das sereias até ao fim. Ouvir da forma que o viu, agarrado a um mastro, o objeto mais fálico ficou a meio caminho, não sei. Essa questão das vozes, não é? Que voz é que tu estás a ouvir para tomar a decisão? Muito essas histórias é sobre isso, não é? Qual é que é a voz que tu tens a ouvir? Todas as vozes que ouves, qual é que ouves? Ou qual é que é a vontade que tens de seguir? Deves conhecer o Aleister Crowley, mago que inspirou os Beatles e toda essa geração, que ele tinha aquele lema que era que se traduziu como faz o que tu queres e que foi visto como uma coisa meio anarquista. Apetece-me espancar uma velha, vou espancar uma velha. Foi assim que foi interpretado por muita da comunidade Woodstock daquela altura. No entanto, aquilo que ele estava a querer dizer era faz aquilo que tu verdadeiramente queres. Ou seja,
Era um exercício de meditação, de perceber o que é que aquilo que nós verdadeiramente queremos, qual é que é a nossa vontade psicológica mais interior. Aquilo que está alinhado com aquilo que somos, quer no nosso plano de vida individual, quer coletivo. E acho que isso é muito sobre isso. Essa voz das sereias é o que é a voz do ego que está a par com a nossa consciência, o ego que está a controlar a nossa consciência. Eu acho que é muito sobre isso. Estes mitos são dados a múltiplas interpretações. Se tivesse que arriscar alguma coisa, é uma espécie de chamamento, sendo esse chamamento contém todos os matizes. Pode ser um matiz mais religioso, pode ser o suicídio, pode ser o chamar para uma realidade outra, pode ser chamar para ti próprio, o rasgo com a situação que até então definia. E depois tu decides qual é a relação que queres manter com esse depois. Queres uma posição a meio termo como Ulisses, queres estar desembaraçado e atiras-te, ou queres estar consciente no momento em que te atiras. Dar-te alguma coisa. Não sei se estás a par da Pequena Sereia, estás certamente. Eu estou a dizer isso porque li recentemente o conto original e tem lá partes. Se vi ou ouvi quando era criança, não me recordo. Já não é uma sereia homérica, no entanto, guarda ali qualquer coisa. Há uma parte, já não me recordo como é na história da Disney ou nas versões mais modernas. A tendência é sempre para higienizar e supostamente há de ser uma versão mais almofadada. Mas nesta versão, o príncipe vai numa embarcação, as sereias da fábula, ao contrário das sereias homéricas, as sereias homéricas convidavam ao desastre. As sereias da fábula é uma espécie de banda sonora do desastre. Como se compusessem, se bem que tem uma frase, que eu acho que é uma das frases mais bonitas que eu vi nos últimos tempos. As sereias em coro estavam a cantar esta frase: não tenham medo de se afundar. Sim. Podes tirar outra interpretação daqui, não é? O que é o afundar aqui? E de alguma forma há sempre uma ligação com as sereias de Homero. A Pequena Sereia teve uma espécie de maldição por interferir. A regra dessas sereias era não interferir, estar ali à roda dos navios e depois, a posteriori, é que elas beneficiavam do naufrágio. Tinham os jardinzinhos todos com os restos do naufrágio. Acho que me recordava, eu digo que acho que porque não sei quantas versões da Pequena Sereia que já existem e não sei qual é a versão mais atual. Nesta aqui, ela faz uma troca com uma bruxa, em troca da sua língua, torna-se humana. Eu não sei qual é e deixa de falar, e com isso perde a cauda e fica com duas pernas. A Ariel perde a voz. Por acaso não sei. Até recentemente houve uma versão. Mas faria sentido. É um bocadinho mesmo. A determinado momento existe uma separação e o resto da história é tentar conectar. E a parte que eu gosto mais nas fábulas é muitas vezes não há final feliz, e neste caso, só a muito custo é que pode dizer que há um final feliz, muito resumidamente. Vou tentar resumir isto num minuto. As sereias eram 6 irmãs, a mais nova, pronto, é aquela que nós chamamos a Pequena Sereia ou a Sereiazinha, na versão original. Aquilo havia um ritual de passagem aos 15 anos. Elas podiam ver a superfície, e na superfície é tudo muito bonito. É aquela ideia de quando é novo é tudo muito bonito, o fruto proibido, etc. Mas a partir do momento que experimentas muitas vezes o fruto proibido, fica sem sabor. E todas essas irmãs que aos poucos foram experimentando esse ritual, passando por esse ritual, afinal a superfície que eu sonhei tanto tempo, prefiro o fundo do mar. Até que chegou a Pequena Sereia, ligeiramente diferente às outras, que tinha uma ligação à superfície, porque nos jardins do palácio ela já estava vidrada. Enquanto as outras irmãs tinham jardins muito sumptuosos, ela focava sobretudo numa estátua que fazia recordar um príncipe branco. No fundo, assim que viu algo que se aparentava àquela estátua, no fundo é uma paixão a fórceps. Houve um naufrágio, salvou o príncipe, fugiu um pouco antes dele acordar, entretanto aparece uma gaja essa que ficou mais ou menos na memória do príncipe. Quis se aproximar, fez o contrato com a bruxa, trocou a língua pelas pernas, de cada vez que andava sangrava, uma espécie de faquir aspirante, mas reteve outra. Ela tinha duas grandes qualidades: a melhor cantora dos oceanos, mas ao ficar sem voz deixou de cantar, e a melhor dançarina. Sintetizando, voltou a encontrar-se com o príncipe, ficaram amigos, ele levou para o castelo, ela dançou, deu um espetáculo do caraças, ele gostou muito, achou-a muito feminina e deu-lhe uma alcunha, a mulher enjeitada. Não sei o que é que vamos fazer, vamos preparar-te umas roupas
de homem, que é para ir comigo para a casa. A coisa parecia que se ia encaminhar por uma paixão, mas entretanto, a nobreza, que tem de se casar à força, partiu em viagem para um reino, viu a outra que apareceu na praia depois da Ariel lhe ter salvo, e alegadamente, mesmo pelas palavras, pelo pensamento da Ariel, era realmente a mulher mais bela de todas. E ele, não sei se é, mas já que é boa zona, faz conta. Esqueci-me deste detalhe. Se ela não conseguisse converter o príncipe ao seu amor, transformava-se em espuma. Ok. Parece um contrato do caraças. Perdes a língua e ela, lucidamente, Ok. é mesmo isto que eu quero. Eu não sei se isso está na Ok. história das versões mais atuais. Foi-se encaminhando, o casamento estava próximo, mas já sabia que estava quase. As irmãs, até então, não se preocuparam. Lembraram, é verdade, onde é que está a mais nova? Olha, está ali. E o que é que ela fez? Foda-se, vai morrer. Então foram ter com a bruxa, negociaram uma adaga envenenada em troca do cabelo delas. Também não sei que raio de bruxa é que quer uma língua de sereia, quer cabelo de sereia. Não sei o que é que ela está a construir. Ofereceram essa adaga à pequena sereia e ela, na noite de núpcias, eles estavam para lá a dormir, vai ao quarto do príncipe ao matar, mas só que no momento de o matar não consegue. E atira-se do navio e é aí que se transforma em espuma e morre, se bem que depois há um plot twist, fica numa espécie de limbo, é uma espécie de ser alado, em que vai Pois, ter ok. de. Vai de Pois ela transformar-se em espuma é como se ela se tivesse reintegrado na unidade. Ou seja, sim e não. torna-se o próprio mar, né? Sim, não, porque durante os próximos 300 anos ela vai ter que fazer uma espécie de boas ações durante 300, ou seja, não sei se é uma redenção assim. Ainda vai ter Ok, que passar o calvário de 300 anos. ok, ok. Ou seja, isto é a história, né, de uma mulher que persegue o amor acima de tudo, troca a língua porque o amor fala por mim, não é? Romântica de mão cheia, o príncipe, ok, ok, ih, danças bué da bem, gaja enjeitada, vou-te vestir a homem, está bem. Parece a gaja, e esta gaja é muito boa, será que foi esta? Pode, se calhar, vamos casar. Se matasse o príncipe, voltava a ser sereia, esqueci-me de dizer este detalhe. Esta é a história da pequena sereia, uma história. Bem vistas as coisas, isto é trágico como o caraças. Deixou tudo pelo amor, o amor não foi correspondido, ainda gozou com ela, parece uma gaja boa zona, e ele, não, foi esta que me salvou. Sim, sim. Podendo ainda ter a hipótese de reverter, teve uma boa ação, mas isso não foi suficiente. Olha, tu portaste bem, mas antes de desapareceres, mais 300 anos a pagar promessas. Pá, foda-se, que vida do caraças, não é? Que Sim. vida do caraças. Pá, isso agora fez-me lembrar um mito muito dark também. Não me lembro se era Afrodite ou se era outra deusa grega, mas que essencialmente ela, por diversão, fez um pai apaixonar-se pela filha. E então, eles estando apaixonados, pronto, chegou a uma determinada altura, em que tiveram relações sexuais. E no momento do orgasmo, ela estalou os dedos e eles deixaram de estar apaixonados um pelo outro para experienciarem a dor de um pai e uma filha terem acabado de ter sexo um com o outro. Não me espanta, faz parte do ideário. E se formos ao Oriente, temos coisas ainda mais dark, né? Com a deusa Kali, por exemplo. Uma coisa que as religiões ocidentais retiraram muito. Né? Esse lado mais Mas, dark mas mesmo desse transcendente. Né? o cristianismo, ao extirpar aquilo que ficou conhecido como os Evangelhos Apócrifos, aí está a infância e a adolescência de Jesus. Cristo, naquela altura, em idade precoce, Sim, era um filho da puta. sim, sim, Ele sim. tem lá uma cena que eu já fiz em stand-up. Resultou, mas eu, epá, não sei se vou conseguir dar a volta àquilo. Mas a ideia é, o gajo está lá no telhado, há um puto que cai do telhado, há a dúvida se foi Cristo a matar o puto, e esperem lá um bocado. Ressuscita o puto, fui eu? Não, não, então morre outra vez. Sim, sim. Epá, tem coisas dessas a pontapé. Lá está, isso é aquilo que foi retirado Sim, da sim, versão sim. que nós temos da Bíblia. Uma ponta é essa. Tudo o que nós temos foi-se buscar ao Oriente, foi-se buscar ao Egito. Foi-se buscar, por exemplo, ao Corpus Hermético, que já ouviste falar, aquilo que se atribui ao Hermes Trismegisto, que se tu fores ler, é aquilo que está na Bíblia com uma profundidade vezes 3.000. E então aquilo que está nos Evangelhos Apócrifos tem muito mais dessa profundidade psicológica, filosófica, todos aqueles ensinamentos. A profundidade não sei se ia até aí, mas tem um lado de. É outra face, é o Cristo sem Sim, cosméticos. exato, é isso. E é um Cristo mais próximo, por exemplo, de um Deus grego.
Porque o Deus grego era dual neste sentido. Tanto podia fazer o bem como podia fazer o mal. Era muito mais próximo dos seres humanos. Há vários episódios que me fazem rir. Eu já contei em podcast no que eu tenho a solo. Epá, já contei vários. Mas este aqui, volta e meia, vem-me à cabeça. Há uma ninfa a correr porque Apolo está prestes a violar. Pede ajuda a Zeus. E Zeus, tem calma que eu vou-te ajudar. Transforma-a num loureiro. Epá, e isto, para mim, tem muita graça. Mas se desdobrares, mas espera lá, Zeus era possivelmente um dos gajos que mais violava. Está tão desesperada que pede ajuda a quem mais viola. Caísses na rua, tivessem várias figuras históricas à tua volta. E, Senhor Hitler, pode ajudar-me? Faz favor. Uma história que eu contei num podcast que eu agora comecei com o Daniel Cruz, muitas emendas e nenhum soneto, do Egito. Não sei se conheces o mito de Ísis e Osíris. Bom, a parte mais conhecida é os ciclos de ressurreição, irmãos, mas também são amantes, incestozinho, e depois há um terceiro irmão, que é o Sete. Um dia passa-se, vou estraçalhar o Osíris todo, corta aquilo tudo em pedaços, joga pedaços de Osíris pelo Nilo, e aí diz, bom, eu sou deusa, se calhar consigo reconstruí-lo. Reconstruiu tudo, à exceção da picha de Osíris. Não havia a picha de Osíris. Onde é que anda a picha de Osíris? Ah, os peixes do Nilo comeram. Então fez uma picha de ouro para Osíris. E é por isso que depois o Horus é o deus do sol, etc, etc, etc. 12 ou 13 pedaços de um deus. E depois há uma deusa, vou reunir tudo. Falta-me a picha, foda-se. Falta-me a picha e agora, caralho? Achar que uma picha até sou deus ou não sou, não é? E na Bíblia, esse tipo de coisas, de todos estes livros que exploram um mito ou religião, é aquilo mais pobre em humor. Mas, para mim, um dos que tem mais graça é o livro de Jonas. O livro de Jonas, para mim, há aquele episódio onde ele está. Para já a ideia de um profeta que está a fugir de Deus é bem engraçado. Para não chateias os cortes, pá, foda-se. Não é? Há aquele episódio antes dele ser devorado pela baleia, em que está numa embarcação, uma tempestade do caraças, e todos os gajos da tripulação estão a rezar a um Deus diferente. Cada um reza ao seu Deus, a ver se nos salvamos da tempestade. Toda a gente rezou, à exceção dos Jonas. Epá, tu não rezas? Não rezas? Se calhar a tempestade é por tua causa. Tiraram-no. E foi aí que ele passou já não sei se é 3 dias, se é 3 semanas ou 3 meses, já não me acordo. É mesmo um personagem à parte na Bíblia. Mesmo no final em que ele profetizou a destruição de Nínive, e lá às tantas está a haver a destruição da cidade debaixo, depois depende das traduções, uma é da Abobreira, outra é do mar qualquer, e Deus está ao lado. Se ele pudesse, tinha fugido de Deus, mas o gajo não descola, pá, o gajo está sempre atrás. Qualquer outro estaria extasiado com a possibilidade de ser um mediador entre os seres humanos e Deus. E ele, pá, não quer saber disso, pá. Ele não quer saber disso. Há episódios que podem ser interpretados de forma humorística. Este aqui parece-me que não é preciso fazer grande torção. Do Abraão e do Isaac também me parece engraçado, não é? Pode explorá-lo de alguns ângulos. Os traumas ficaram em Isaac. O episódio da Arca de Noé pode ser explorado, mas sem fazer grande torção, parece-me, daquilo que eu sei, é o livro de Jonas. Para mim é o mais engraçado. Eu gosto muito da separação, se nós quisermos ter uma visão mais profunda de toda a Bíblia, da separação que existe entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. São dois deuses diferentes, porque no Antigo Testamento era um demiurgo, ou seja, era alguém que tinha a essência divina, mas não era a essência divina. Era alguém que tinha a capacidade de criar. Então criou o seu mundinho para agradar assim, então era aquele ditador que se via. E toda a gente rezava a ele na mesma, e a maioria dos cristãos veem o Deus do Antigo Testamento como o Deus do Novo Testamento. Daí depois surgir todas aquelas questões de como é que vocês estão a rezar a um Deus que queria que um pai matasse um filho e depois disse, não, estou a brincar. Eu gosto dessa separação entre, lá está, que depois no Novo Testamento aparece Jesus Cristo como uma espécie de mediador que vai libertar as pessoas deste demiurgo para poderem voltar à verdadeira essência que estaria dentro dela. Se aprofundarmos teologicamente é complicado, do 3 em 1, tipo shampoo, mas do ponto de vista assim muito simplista, foi uma manobra de relações públicas. A reputação de Deus do Antigo Testamento está de tal forma queimada que temos de apresentar outra figura com uma visão nova
Exato. E por contaminação, depois o passado vai ser lido a outra luz. Os mistérios de Deus são inescrutáveis. Independentemente do que ele faça, não, isto não é para tu saberes, pá. Isto não é para Sim, tu sim. saberes. Sodoma e Gomorra, vai tudo aos sítios do pecado, mas será que não havia pelo menos uma pessoa inocente? Pelo menos uma. Mas pelo menos Sim, uma. sim. Supõe este cenário. Eu acho que nunca vi um stand-up esse ponto de vista, que é o gajo inocente, o mesmo crente em Sodoma ou Gomorra. Estou blindado. Tudo o que Deus quer eu faço. Tudo. E o gajo reza e é a pessoa mais impecável. Não há... O pecado bate nele e faz ricochete. Não há nada que entre nele... E o gajo começa a ver os meteoros. Não serviu de nada. Não serviu de nada. O Sim, que sim. podia estar celibato há 30 anos. Exato. Eu saía à rua e oferecia um broche. E eu tive a negar broches durante 3 décadas. Sim, sim. E depois aconteceu Exato. certamente aquilo que aconteceu em Pompeia. Há gajos e pessoas em posições sexuais porque a erupção vem aí. Vamos a correr até à próxima puta. Exato. Onde é que há para aí alguém que faça um broche? Em condições sem erupção, posso ser um bocadinho mais conservador. Se há uma erupção nas redondezas, é correr até à próxima puta. Exato. Todos estes temas da Bíblia, se calhar ao contrário dos outros, já foram muito batidos em stand-up. O de Abraão, o do Isaac, talvez há ainda um. A Arca de Noé já foi muito. De Jonas, não me recordo ninguém a falar de Jonas, por exemplo. A Depois Maria também. Madalena também é quem faça Sim, muito. sim. Maria É claro Madalena. que podes ir para uma cena mais escondida, mas às tantas também não podes. Pois é difícil criar ligação com o público. Certamente não faltam episódios assim mais. Há aquele rol de episódios mais ou menos do conhecimento geral, ou pelo menos em parte. Sei lá, da fuga do Egito. Tudo isso já foi dissecado de várias formas, seja em stand-up, seja em filme, seja. É difícil. Sim. O Apocalipse também. Eu acho que o Apocalipse é uma das novas. É uma das opções mais fortes atualmente da arte. Sim, sim. Pensando sobretudo em filmes e séries. Estamos Exato. completamente obcecados. Obcecados pelo fim do E mundo. faz todo o sentido. Né? Estamos de facto nessa altura de reset. Né? Achas mesmo ou estás com uma pinguinha de humor? Há uma pinguinha de humor em tudo. Pá, depende das coisas. Mas acho que sim, acho que existe uma grande possibilidade de reset nos tempos em que estamos a viver. Parece que é para aí que as coisas estão a encaminhar. Mas lá está, o que é. Lá está, é essa ideia do apocalipse que se tem. Há umas pessoas que têm a marca e quem não tem a marca vai com o caralho. Dá-me só um minuto que eu vou abrir a porta. Claro. É a primeira vez na história que pomos pause no apocalipse. Vão ser... Mas já agora trazemos aqui um bocadinho de misticismo português, fazer aqui uma correlação do livro do Apocalipse com o seguir do Quinto Império, deve estar a par. Pronto, teríamos aqui estas três idades na Bíblia, temos o Antigo Testamento como a idade do Pai, depois o Novo Testamento como a idade do Filho, e o Apocalipse seria a idade do Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo seria uma forma da misoginia católica de catalogar o divino feminino, o sagrado feminino. Tanto que é o que está no livro do Apocalipse, em que diz que vai surgir uma mulher vestida de sol, sendo o sol arquétipo de algo masculino, algo positivo. Positivo no sentido de, portanto, positivo e negativo, portanto, sei o que eu quero dizer, não é positivo no sentido de algo bom, é positivo no sentido de ter algo ativo, uma força ativa. Ou seja, a mulher surge como uma força ativa. E é de facto isso que nós estamos a ver durante toda esta tal idade do filho, a mulher esteve subjugada. Teve durante anos, teve séculos a reprimir toda a sua força ativa e agora, de repente, por razões monetárias, né? Porque quem patrocinou o movimento feminista foram grandes investidores que queriam vender tabaco e outras coisas. Não é? Por exemplo, o grande movimento que houve daquela marcha das mulheres a fumarem era para que elas, para vender mais tabaco, para ter mais um grande mercado, que eram as mulheres a comprarem o tabaco. Também a própria ideia de ter as mulheres a trabalhar era para ter mais pessoas a pagar impostos. E pronto, e agora surgiu esta janela das mulheres começarem a poder viver de forma mais livre e tudo isso que estava reprimido ser de uma forma muito violenta. Ou seja, as mulheres não estavam preparadas psicologicamente para isso. E isso levou a todas essas ciências psicológicas que nós vemos
que as mulheres enfrentam, que se manifestam, por exemplo, nos seus ciclos naturais de menstruação. Quase todas as mulheres têm profundas dores durante o ciclo, que não é suposto. E isso tem tudo a ver com essa conexão do útero com a psique da mulher e que tudo isso está em desequilíbrio. E por isso se manifesta. E então o apocalipse seria essa terceira idade, a idade do feminino, em que a mulher finalmente se harmoniza e voltamos a ter uma sociedade, como eram as sociedades antigas, em que a pessoa que regia a sociedade era uma mulher. Nos tempos antigos, por exemplo, de celtibéres, de celtas, quem comandava a cidade era a sacerdotisa, que era vista ela que era a ponte entre o plano divino e o plano material. Portanto, era ela que buscava a sabedoria, tanto que a sabedoria vem da Sófia, não é? Então, está sempre associada ao feminino. E, portanto, é isso. Nesta nova era, eu acho que faz todo o sentido o que está a acontecer, que a mulher está a ter cada vez mais destaque, a mulher está a harmonizar, só pelo menos tem o potencial de harmonizar, voltar a tomar conta da sociedade e podermos viver numa sociedade mais harmoniosa. Portanto, o apocalipse pode ser visto como algo positivo. Não é uma catástrofe, ou, aliás, pode ser uma catástrofe, mas que acaba bem. É necessário para a transformação da sociedade. Isso era o que qualquer ditador diria. Esta catástrofe. Vocês não estão a ver bem. Isto vai ser porreiro. Exato. Já está, mas é uma catástrofe natural. É natural no sentido de que a psique do ser humano é tão natural como um terremoto. Todos nós agimos como um coletivo biológico também. Portanto, se nós estamos em desarmonia, a nossa coletividade, a nossa consciência coletiva, ou até mais importante, o nosso subconsciente coletivo, onde está toda esta merda armazenada, vai estar a manifestar mais merda na nossa consciência objetiva, depois se manifesta nas nossas palavras, nas nossas ações, que criam tudo aquilo que estamos a viver. Mudando para algo um nadinha mais alegre que o apocalipse, mas não muito, o que é que tem feito rir assim nos últimos tempos? O podcast de simulação do Miguel Valente e do Eduardo Moreira. Não sei se estás a par. Aqueles reels que eles fazem, que é como se fossem reels de um podcast, mas o podcast não existe. Eles só fazem aqueles pedaços fingidos de podcast e isso é o meu conteúdo favorito de todos os tempos de comédia do mundo inteiro. Acho que é um Conversas da Treta 2.0, a minha coisa favorita do momento. No primeiro que vi pensei que era mesmo cortes. Depois, ok, já percebi. O Luís Franco Bastos fez isso, brincou durante algum tempo com... Era cortes de certos... No caso dele era mais parodiar certos estilos. Sim, parodiar certos tipos de podcast. Mais uma vez, não acredito em nenhum poder da comédia, nada disso. Aqueles que se sentem mais ofendidos em relação à comédia, seja a crítica mais bem fundamentada, mais certeira, que revela um ridículo absurdo. Mesmo assim, isso continua. Não há nada que para. E se calhar ainda bem. Pode o humorista volta e meia ter assim uma tentação de achar que vai interferir no mundinho da criação de merdinhas. As coisas vão continuar para desagrado dele com mais intensidade. Aquilo que ele achava ridículo, daqui a 6 meses, envolvidos 2 anos, vai ser 10 vezes mais ridículo. Pode angustiar para quem quer agarrar-se ao papel de fiscal do ridículo. Não há forma de parar o ridículo. O ridículo só para quando se extingue ele próprio. É o que vai acontecer ao capitalismo. Só vai acabar quando matar tudo e comer-se ele próprio. Não há outra forma de fugir daqui. Já vi alguns e gostei. Tens visto assim, algum especial ultimamente? Não. Tenho consumido muito pouca comédia. Fora da comédia, o que é que tens consumido? Sem ser comida. O que é que eu tenho consumido? Mas tem sido este tipo de coisas que temos estado a falar. Mitos, arquétipos, processo de individuação, Carl Jung, gnosticismo cristão, mitologia grega, todas essas questões de misticismo, esoterismo. Portanto, a palavra esoterismo ganhou um termo de, parece que é cristais, mas esoterismo é simplesmente aquilo que está oculto. Não é? Exo, aquilo que está fora, exo, aquilo que está dentro. Eu tenho mais consumido aí. Quase tudo atualmente está manchado. Como é tudo tão usado, é claro que isto é ser uma visão romântica que nos faz recuar a uma suposta idade de ouro em relação a um tema, uma ideia.
No entanto, qualquer sítio, qualquer palavra, qualquer discurso que até há uns tempos tu podias utilizar, começas a tentar expressar. Mas esta expressão não, esta expressão já está cheia de dadas, eu já não posso usar porque, por exemplo, se calhar há 10 anos não teria pudor nenhum em utilizar a palavra empatia. Agora, epá, dificilmente me vão ouvir a dizer a palavra empatia, porque está carregadíssima. A mesma coisa com privilégio. É uma palavra que ganhou um cadastro nos últimos anos que é impossível extrair, seja o que for, dessas palavras. É imenso. E há tantas palavras que davam um jeito para falar sobre determinado fenómeno, é quase uma antipalavra. A palavra, quando surge, é para suprir uma situação específica com o intuito de nos ajudar, a nos aproximar do objeto. E quando a palavra às tantas já quer dizer tudo, é já quase uma antipalavra. Eu uso aquela palavra, mas é como não usasse. O exemplo mais flagrante é a palavra vibe. Se a palavra vibe pode ser usada em 1000 contextos, não quer dizer nada. Serve para tudo, não serve para nada. A linguagem está toda a caminhar para aí. Como temos tanto medo de sermos escrutinados, esse não é o único eixo, mas há o eixo do clichê, há o eixo do óbvio, que é mais ou menos a mesma coisa, da autocensura, há o eixo do trend, que muitas vezes também está colado ao eixo do óbvio, há o eixo do eufemismo, que faz analisar o que é dito, nada se diz. O exemplo mais recente, a crónica do Rodrigo Guedes de Carvalho em relação à Joana Marques. Tu lês aquilo de forma muito crítica, o gajo não consegue dizer nada, mas de uma forma em que ele acha que está a dizer muita coisa. E não se dá conta, também é uma falha do escritor, ele está a revelar tudo daquilo que é. Ele tem vários maneirismos e maneirismos que já pertencem a um certo grupo de pessoas que só o primeiro parágrafo está carregadinho de frases deliciosas. Eu acho que o tema da Joana Marques e Anjo não é a altura ideal para falar de limites do humor. Amigo, é a melhor altura. Até ver, ainda não surgiu nada melhor para falar sobre este assunto. Não, é que falhaste. O alvo estava um palmo de ti. Mandaste não sei para onde o tiro. Aquele lado snob de não tive tempo. Pá, se não tiveste tempo, não escrevas a crónica. Tu estás-me a gastar 3 linhas a dizer que não tens tempo e que foste o último a chegar e que já escreveu isto e aquilo e eu acho que é um tema aborrecido. Mas isto tanto é válido para ele como. E já foi tudo dito. Já o Bruno Nogueira disse logo ao início. Já foi tudo dito. Começou agora, pá. Começou agora. Não foi tudo dito. Calma, não foi tudo dito. E a prova é que, se estiveres atento, mesmo humoristicamente falando, estão a aparecer coisas. Como já não há um sentido crítico. Eu já não digo no. Sei lá, em conversas. É indireto, há sempre uma propensão para a gralha. Mas é expectável que na escrita o sentido crítico se agudize. E há certas pessoas que atingem um estatuto que dizem qualquer coisa só para encher. É, sim. E essa crónica do Rodrigo Guedes de Carvalho. É, e o Rodrigo, eu caio na pretensão. Eu acho que o público português também ajudou a Sim, construir sim, o sim. demónio em que ele se tornou. Foi, por exemplo, na pandemia, quando ele fez aquele discurso de os nossos avós pediram que eles fossem para a guerra. A vocês pedem, como para os vossos pais. Toda a gente aplaudiu demasiado o Rodrigo Guedes de Carvalho e ele, de repente, ele acha que as pessoas estão sempre à espera Não que está. ele venha dizer a sua sabedoria ao povo e cai nessa pretensão de o que eu vou dizer vai ser bem recebido, toda a gente está à espera que eu fale, toda a gente vai bater palminhas e tipo. E há essas vozes grossas pretenciosas, há muitas vozes grossas com postura e assertividade. Epá, é porque O isto. Ramalhianos também. Não sei se na altura Por acaso da pandemia o Ramalhianos não estou muito a teve uma par. entrevista qualquer com a Fátima Campos Ferreira, em que ele diz no final da entrevista, nós os mais velhos temos de estar preparados para se chegar a essa altura, temos de estar dispostos a entregar o nosso ventilador a um homem mais jovem. E Sim, não, sim, sim, sim. é o médico que decide. Ele sabe que é o médico que decide, ele sabe que isso não funciona, mas ele quer estar ali a mostrar que eu sou esta voz grossa com assertividade que as pessoas querem ouvir e eu vou mobilizar as pessoas. A crónica do Rodrigo, vou chamar o chefe Guedes. O chefe Guedes Sim. demonstra ali várias coisas que, para já, aquele tipo de escrita noutra altura seria completamente torcidade. E hoje passa nunca, em altura alguma, um escritor. Bom, isto, eu cheguei atrasado, não me apetece falar, mas vou falar.
Mas apesar de gastar não sei quantos parágrafos, também não sei porque não me interesso muito pelo tema, porque o tema é fastidioso. Tenho 2 parágrafos a não dizer nada, vou continuar. Então, e depois no fim dou uma ligação com o Tratado de Tordesilhas. Depois há aquele tom que é os humoristas, só eles é que acham que sabem do que é humor. E depois vêm-nos explicar o que é humor. O tom, quase que somos forçados a concordar com ele, mas noutra profissão, se desdobrares aquela frase em outras profissões, faz sempre sentido. Podes apresentar um contra-argumento. Se o médico te diz uma coisa, tu dizes outra coisa, mas em princípio o peso daquilo que o médico está a dizer é superior ao teu. E porquê é que isto é válido em quase tudo, exceto no humorista? Vamos lá ver uma coisa, o que não faltam aí são literalistas. Quer dizer que o gajo que não consegue interpretar nada, o chefe Guedes começa a entrar paulatinamente nesse grupo, temos de nos submeter a esse critério. Não estou a dizer que o humorista saiba tudo de uma ponta à outra, mas pô, num ponto em que ele nem sequer deva ser ouvido sobre o seu próprio ofício, isso parece-me... Tu aí que levas uma vida a fazer uma determinada coisa, cala-te, porque eu que nem sei bem o que é, eu é que vou falar. Epá, isto não é só relativo ao humor. A fotografia também, se calhar, é mais ou menos a mesma coisa. A partir do momento que parece fácil, a divisão entre quem faz e quem vê ou quem frui parece que se esbate. E às tantas... Toda a gente é livre de dar opinião, mas depois às tantas sacamos aquela ideia de Fernando Pessoa, ter opiniões não é pensar. Porque quando tu pensas numa cena, não podes ter certeza de nada. Quando te atiras para um raciocínio, acorrem outros 20. Tem estes cacos, tem estes vasos etruscos que saquei de um sítio qualquer. Há aqui um bocado de um repolho, um bocado de um centauro, um bocado não sei do quê. Não sei se isto faz grande coisa. Epá, é o que eu arranjei. Este é um puzzle tosco das minhas escavações, das minhas leituras, se preferires. Quem tem opinião atira-se logo com uma certeza, assim que comece e acabe não há falhas, e é um slogan, também é outro vício. Nós atualmente só falamos por slogans, tem que ser frases curtas, que soem bem e que passem logo para outra, que é para ver se fugimos à análise. Porque assim ninguém analisa nada, soa bem e toda a gente aplaude. Rebobina lá um bocado, deixa lá ouvir o que é que ele está a dizer. Não, segue, vamos para outra, vamos para outra. Vi esse artigo em específico e estou a ver outros atrás. Há padrões muito engraçados no Rodrigo. Vocês aí, cheguei tarde, mas agora é que eu vou-vos dizer a verdade sobre o assunto. Acalmem-se aí, que o pai é que sabe. Há vários degraus acima do Rodrigo. Pode ser um escritor da nova geração que escreve mais do que lê. Há pessoal agora da nova geração que acha que as duas coisas estão desligadas. Ler para escrever, mas depois atiram-se para essas aventuras. Mas isso, um grande abraço para o Rodrigo Guedes Carvalho, já agora. Grande abraço. Foi uma conversa alucinante. Se quisesses fazer um mapa mental do que aconteceu aqui, o que é que tu dirias, Afonso? Acho que vais ter muita dificuldade em fazer aquele copy que tu fazes para os posts desta conversa, falámos. Acho que vai ser muito complicado. Ou então não, se calhar tens de escolher uma palavra. Escolhe uma palavra só. E que palavra é que define esta conversa? Rodrigo Guedes de Carvalho. Rodrigo Guedes de Carvalho aprova ou desaprova o que acabou de acontecer aqui? Nós vamos ter de esperar que esta conversa respire, como o seu tempo, que toda a gente comente e depois sim é que saberemos essa resposta. Daqui a 6 meses ele opinará. Ok, Sim, sim. está feito. Olha, onde é que as pessoas podem seguir? E as últimas palavras são tuas. Podem seguir em todas as redes sociais online, podem seguir no Instagram, no TikTok, no YouTube, em breve no Spotify, novos projetos irão aparecer. E para terminar vou incorporar o espírito de Rodrigo Guedes de Carvalho, já agora, para pronunciar sobre o tema da inteligência artificial. O mundo está a entregar-se à inteligência artificial, a humanidade está a entregar-se à inteligência artificial. Eu quero dizer apenas o seguinte: a agenda ajuda o esquecido, mas o esquecido pode esquecer-se de apontar na agenda.